Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz de Jesus esteja com você. Quarta-feira, 27 de maio, estamos começando agora a reflexão da Palavra de Deus, o Evangelho que dá direção à nossa vida. Então, vamos sim para a Palavra de Deus, o Evangelho de hoje, Marcos, no capítulo 10, versículos 32 a 45. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia à frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12, melhor dizendo, à parte, e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que queres que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim colocar o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, o texto do Evangelho de hoje, um pouquinho maior, mas é muito interessante, porque aqui começa o itinerário de Jesus rumo a Jerusalém. E, claro, Jesus, nesse caminho, ele vai catequizando os discípulos, ele vai encontrando pessoas, ele vai falando do reino de Deus, ele vai mostrando aquilo que deve ser a vida dos discípulos, né? Pautando, é claro, na sua vida. O caminho é um caminho de subida, não é simplesmente um caminho geográfico, mas é um caminho espiritual que os discípulos são convidados a percorrer com ele. Jesus sabe o que espera: sofrimento, a rejeição, a condenação, a morte e, é claro, a ressurreição. Pela primeira vez no Evangelho de Marcos, agora no capítulo 10, pela primeira vez, ele anuncia sua paixão aos discípulos. Enquanto Jesus fala em entrega e cruz, os discípulos ainda pensam em poder e glória. Jesus fala de sofrimento, de tristeza, e os discípulos pensam, é glória, é poder que nós vamos ter. Então os discípulos, 2 discípulos, os filhos de Zebedeu, se aproximaram de Jesus pedindo: Senhor, dá-nos um lugar, um à tua direita e outro à tua esquerda. Faz isso por nós, Jesus. Eles fizeram esse pedido para Jesus. Então, quantas vezes nós seguimos Jesus, mas ainda buscamos o reconhecimento, buscamos o prestígio, buscamos o poder, às vezes queremos servir a Deus, mas esperamos recompensas humanas. Queremos servir a Deus, não, mas eu espero a minha recompensa humana. O Evangelho de hoje nos convida a purificar nossas intenções e compreender que, na lógica de Jesus, grande é aquele que serve. Não é aquele que está à direita ou que está à esquerda. E Jesus então responde aos discípulos com uma pergunta profunda: Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? O cálice representa a sua paixão, o seu sofrimento, a sua entrega ao Pai. Seguir Jesus não é simplesmente participar da sua glória, mas é também assumir a missão, assumir as cruzes, assumir as dificuldades, com amor, é claro, até o fim. Então os outros discípulos depois ficaram indignados, com os amigos, os outros, os 10 ficaram indignados, porque também talvez desejavam esses lugares. Pode ser, num primeiro momento nós podemos pensar isso. Então Jesus reúne todos,
ali naquele lugar, e fala a eles: quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. No mundo, muitas vezes a autoridade é usada para dominar, para impor, para aparecer. E Jesus vem para romper justamente com essa lógica. Jesus é totalmente contra. Na comunidade cristã, autoridade é serviço. Serviço. Liderança é cuidado. Grandeza é humildade. E o próprio Jesus dá o exemplo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Bom, peçamos hoje, finalizando, peçamos hoje a graça de ter um coração semelhante ao de Cristo. Humilde, disponível e, acima de tudo, um coração generoso. Que Nossa Senhora, serva fiel do Senhor, nos ensine também a viver, não buscando os primeiros lugares, mas colocando o nosso serviço à disposição de Deus, servindo os irmãos, tá? Bom, que Deus te abençoe. Muito obrigado você que esteve conosco até aqui. Que Deus te abençoe muito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço para você, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. A FAMAG Premoldados atua há 40 anos fornecendo soluções para obras de todos os tamanhos. São lajes premoldados em geral, com qualidade, estrutura e confiança para a sua obra. Atendimento direto, negociação transparente e facilidade na entrega. Venha conhecer a FAMAG Premoldados. Há 40 anos construindo confiança em Paracatu e região. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.